Olá, amigos do Facebook, boa noite. Estamos chegando aqui para mais uma oportunidade de estarmos compartilhando a palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020, estamos aqui para dividir com você aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. É muito bom estar por aqui. O objetivo desse canal é apenas trazer temas do nosso dia a dia, para que possamos conversar um pouco, possamos conhecer aquilo que Deus está falando a todos nós, e com certeza são assuntos que você já tem informação no seu coração, são assuntos que você já tratou, e com muita certeza muitos queridos homens de Deus têm compartilhado palavras muito significativas na internet. Tem esse canal para podermos nos comunicar. É bastante importante, é bastante proveitoso podermos compartilhar. Está chegando aqui nossa amiga Grace, nosso amigo Dr. Renato Cisi, é um prazer estar junto aqui, Ayla, né? Companheiros de todas as segundas-feiras, estamos sempre juntos aqui, são companheiros de muitos anos, e é muito importante estar aqui com você. E você que vai chegar mais tarde, você também que vai assistir essa live pela reprise, né, pelo Facebook, é muito bom poder compartilhar com você essa palavra. Depois você não deixe de lançar aqui embaixo nos comentários aquilo que você tem para concluir, para complementar, para acrescentar, né? E eu acho que seria muito importante a sua participação. Roberta Carneiro chegando também, um prazer, Roberta, estar com você, e é muito bom estar com os nossos amigos aqui. Nós vamos começar essa live, como sempre temos começado, um período breve de oração, entregando esse momento nas mãos do nosso Deus, para que Ele possa nos dirigir em oração e possa estar conosco durante esse momento, e que o Espírito Santo possa falar a cada um dos nossos corações segundo a sua vontade, segundo o seu querer, para que nós possamos desfrutar assim do melhor do que Deus tem para nós nesse momento. Amém? Vamos então estar orando nesse momento. Meu Deus, meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento tão oportuno de estarmos aqui na Tua presença e podermos mais uma vez compartilhar da Sua palavra. E eu quero te pedir que o Senhor possa nos adestrar, nos ensinar para vivermos nesse tempo que se chama hoje de uma maneira mais próxima daquilo que o Senhor nos criou para viver. Sabemos que o mundo tem tomado um formato, mas a Tua palavra diz para nós não nos conformarmos com esse mundo, não tomarmos a forma desse mundo. A forma que temos que ter é a imagem, a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, andar nos parâmetros que Ele deixou, nos princípios que Ele ensinou e naquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, porque Ele tem trabalhado a nosso favor. E eu te peço que nessa noite Sua palavra possa nos trazer entendimento, luz, clareza, e que possa abençoar os meus irmãos que estão ouvindo, aqueles que vão ouvir depois, aqueles com quem essa palavra será compartilhada em outras oportunidades. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? O tema que eu queria falar nessa noite, eu queria falar um pouco sobre a presença de Deus, né? A presença de Deus é algo de extrema necessidade para todos nós, né? A Bíblia diz, sem ti nada podemos fazer. A palavra de Deus diz que o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for enviado. Portanto, ter a palavra de Deus em nós é de extrema importância. Eu separei aqui 3 textos apenas, para nós falarmos sobre um momento em que Deus estava presente na vida de algumas pessoas e como foi marcante e como Deus procurou se relacionar com essas pessoas, e conosco não é diferente. Quando Deus está presente onde nós estamos, Ele certamente, de alguma forma, Ele vai buscar se relacionar conosco, e nós precisamos estar atentos sobre isso. O primeiro texto está em Gênesis, lá no capítulo 28, no versículo 26. Aqui Jacó tinha recebido aqui a bênção de seu pai, você conhece bem a história de Jacó. Ele teve aquela luta com o irmão na hora de sair do ventre, depois ele trocou ali com seu irmão Esaú o prato de lentilha, depois se apresentou ao pai como se fosse Esaú, e ali ele recebeu a bênção
do seu pai em lugar do seu irmão. E nisso Esaú ficou muito furioso e quis então matá-lo, e ele precisou fugir. Sua mãe lhe orientou que ele fugisse, então ele estava aqui num processo de fuga. Muitas vezes Deus aparece para nós em momentos que nós estamos tão tomados emocionalmente, no momento em que nós estamos tentando sair de lutas, de problemas, no momento em que nós nos envolvemos em determinadas situações, não sabemos como resolver, estamos tentando uma saída, né? O caso aqui, Jacó estava tentando uma saída para o problema que ele estava tendo, que era a ameaça de morte do seu irmão, por ter ali feito uma negociação com ele e ter recebido ali a primogenitura da parte, a bênção da primogenitura da parte de Isaac, seu pai. Então, neste momento em que Jacó está fugindo, ele de cansaço deita e dorme. E diz aqui no capítulo 28, né, lá no versículo 16, que despertado Jacó do sono, depois que ele acordou, ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus havia ali falado com ele em sonho, ele estava ali, para ele era um sonho, e ali Deus então fala com Jacó no meio do seu sonho, e quando ele acorda, ele diz: Deus está neste lugar e eu não sabia. Muitas vezes acontece isso conosco. Deus está falando, Deus está manifestando de alguma forma a sua palavra, talvez não exatamente num sonho, onde você sonha com uma palavra, com lógica, com um princípio, com um encadeamento de um raciocínio lógico, mas às vezes Deus está falando conosco no meio de uma situação, no meio da palavra de alguém, no meio de uma decisão de alguma pessoa, no meio de um fato, de um acontecimento, e nós não percebemos que Deus está naquele lugar. Precisamos, às vezes, ter uma manifestação mais clara, mais perceptível, mais visível, né, no aspecto natural, para que a gente consiga discernir, então, que aquele acontecimento, aquela presença de Deus está ali. Mas e quando não acontece isso de uma forma clara, de uma forma natural, de uma forma perceptível, e nós acabamos por não reconhecer a presença de Deus junto de nós? Pois bem, um outro fato muito interessante que acabou acontecendo está em 1 Reis, se você abrir lá comigo, no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19. Aqui também temos uma pessoa em fuga, que nós estamos falando do profeta Elias, né? Ele tinha passado lá pelo Monte Horebe, ele tinha feito uma proeza muito grande, e agora estava com também uma ameaça de morte, de uma mulher que era muito feroz e queria matá-lo. E ele foge, vai para o deserto, né, por sua própria conta, e num determinado momento ele deitou e dormiu. Aqui acontece um outro episódio, durante o seu sono, o anjo vai lá, né, tá aqui no capítulo 19, no versículo 3, o anjo vai lá, toca nele, acorda, diz: levanta e come. Ele ouve a voz do anjo, ele levanta, olhou e viu na cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Ele não percebeu ali que Deus estava trazendo a ele uma ação sobrenatural. Deus estava trazendo ali uma realização clara aos olhos dele. Ele foi acordado pelo anjo, ele comeu do pão, bebeu da água, o pão estava sobre pedras quentes, esquentado, e ele não conseguiu discernir que aquilo era a presença de Deus. Falou: vou dormir. Como se não bastasse, mais à frente um pouquinho, ele entrou numa caverna, passou a noite na caverna, e Deus aparece ali no versículo número 9 a ele e diz assim: o que fazes aqui, Elias? Ou seja, esse aqui significa que Deus estava dentro da caverna com Elias, falando com ele. Talvez eu e você possamos estar passando por momentos semelhantes a esse, onde nós estamos saindo, buscando a ausência de problema, nos refugiando em lugares que para nós são lugares de segurança. Uma caverna, a princípio, é um lugar de segurança, só tem uma entrada, não tem saída. Então ele podia estar atento ali. Você está tentando um lugar de segurança, ou com uma pessoa, ou com um lugar, ou saindo de uma certa situação, mas Deus, ele tem o poder de ir aonde você está e falar para você: e que fazes aqui, Sérgio? Que fazes aqui? E falar o seu nome e perguntar
perto de você. Esse discernimento, essa percepção da presença de Deus onde estamos, ela é de extrema importância. Se há algo que nós precisamos pedir a Deus, é um dom, e ele diz pedir com zelo os melhores dons. Um dos dons que eu julgo que todo cristão deveria ter é o dom de discernimento de espírito. É onde você consegue perceber as coisas espirituais, especialmente a presença do Espírito Santo. Não adianta perceber a presença de espíritos malignos apenas, descobrir que isso, aquilo outro, existe ali uma manifestação maligna, se nós não conseguirmos discernir a presença do Espírito Santo. Você pode discernir a presença maligna, você pode até se manifestar para que ela se ausente dali, mas muitas vezes você não percebe a presença do Espírito Santo aonde você está. Então é muito importante ter essa percepção do Espírito Santo aonde nós estamos. Aqui nós percebemos que Deus está trazendo uma providência natural. Em Jacó não houve isso. Em Jacó ele apenas teve um sonho, não viu nada natural. Ele apenas estava deitado sobre uma pedra. Aqui não. Aqui Elias está percebendo uma providência divina. Ele está percebendo aqui que Deus fez alguma coisa no natural e ele não estava conseguindo enxergar. Ali ele recebe uma palavra direta de Deus e recebe depois uma instrução de Deus do que ele devia fazer. O terceiro caso está em 2 Reis, um pouquinho mais para frente. Se você abrir 2 Reis, no capítulo de número 6, existe aqui uma situação bastante interessante, onde o profeta Eliseu estava sendo perseguido pelo rei da Síria, e o seu moço, Geazi, ele acorda pela manhã, e quando ele sai à porta, observa na montanha, a montanha está toda cercada de carros e cavalos e cavaleiros dos inimigos, e ele diz: ai, Senhor meu, o que faremos? Eliseu então faz uma oração e pede para Deus: Senhor, abre os olhos do moço. Isso está aqui no versículo de número 17 do capítulo 6 dos livros de 2 Reis. Abre, Senhor, eu te peço, os olhos do moço, para que veja. Ele aqui mostra uma dependência a Deus. Ele era um profeta e ele dizia: peço-te, eu e você, como homens de Deus, como profetas de Deus, devemos ter dependência de Deus para trazer à luz as coisas espirituais. Deus tem comando, tem total autoridade sobre isso. E ele pede então para que abra os olhos de Geazi, para que Geazi contemple aquela proteção que Deus estava trazendo ali. Então, ele, quando abre os olhos, ele vê uma quantidade de carros de cavaleiros ao entorno de Eliseu, em torno de onde eles estavam, maior ainda do que a quantidade de carros e cavaleiros do inimigo que estavam cercando o monte. Aqui Deus agora traz uma visão espiritual da sua presença. Ele traz uma visão espiritual daquilo que está acontecendo. Então, quando eu e você tivermos essa sensibilidade de ver assim aquilo de Deus que está à nossa frente, nós vamos ter muito mais condição de poder dar passos importantes. Por que estou falando sobre esse tema com você hoje? Nós temos vivido dias em que a humanidade está cheia de dificuldades para vencer, né? Nós acabamos de passar por uma fase talvez crítica de uma pandemia a nível mundial, né? Pandemia mundial de um vírus que matou centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro. No nosso país também matou muitas pessoas próximas a nós perderam a vida, e isso trouxe um abalo muito grande para nós, e muitas pessoas têm olhado os cuidados, a atenção, a enfermidade, vem vacina, não vem vacina, os aspectos naturais dessa pandemia. Outro aspecto que tem sido muito observado, muito conversado, muito comentado, é o aspecto da economia. Vai acontecer isso com a economia, vai acontecer aquilo outro com a economia. Nós estamos vivendo num processo econômico muito difícil e com tendências, segundo os especialistas do mercado, segundo aqueles que são especialistas em cenários econômicos a nível mundial, a nível nacional, a nível regional, a expectativa que os especialistas têm nos dado é de um cenário econômico daqui para frente também bastante difícil, né? Já estamos vivendo um tempo difícil e com uma perspectiva de um tempo mais difícil. Com relação à doença, há a expectativa da chegada de uma vacina que pode demorar mais um tempo, menos um tempo, e a vacina vai chegar. Com relação à questão da economia, ninguém sabe exatamente
precisar quanto tempo essa onda de problemas econômicos vai durar, mas na verdade ela pode durar mais do que a onda de problemas de saúde. E eu pergunto para você, e o lado, a parte espiritual dessa pandemia, aonde está? O que o povo de Deus está percebendo da pandemia? Nós estamos percebendo apenas a possibilidade de avançar, de falar com as pessoas, de dizer para as pessoas terem fé, que vão ficar curadas, que vão passar pela pandemia. O que mais nós temos prestado atenção a nível espiritual? Aonde Deus está na pandemia? Essa era a pergunta que eu queria trazer hoje. A presença de Deus no meio da pandemia, como você está enxergando essa presença de Deus? Você consegue enxergar ela a nível mundial? Você consegue perceber o movimento mundial que está acontecendo em consonância com o que diz a Bíblia? Em consonância com aquilo que a Bíblia Sagrada aponta para o final do tempo. Você consegue perceber que Deus está presente no meio desta pandemia, orquestrando um movimento mundial na direção daquilo que Ele já falou pela sua palavra, pelos seus profetas ao longo dos anos? Você consegue perceber Deus presente no nosso país, trabalhando em favor do nosso país? Tantas questões políticas, tantas questões sociais, tantas questões econômicas, tantas questões profissionais, familiares acontecendo, acidentes, pessoas com pânico, pessoas com depressão, tem crescido violentamente o número de pessoas com depressão, famílias se desagregando, separações, violência familiar, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o idoso. Você consegue enxergar Deus no meio disso? Onde está Deus que deixa essas coisas acontecer? Você consegue enxergar Deus curando pessoas? Você consegue enxergar Deus libertando pessoas? Você consegue enxergar Deus falando com pessoas, através, muitas vezes, de quem está à volta, e muitas pessoas não conseguindo discernir que Deus está falando com elas? Você consegue enxergar Deus dentro da sua casa? Você consegue enxergar Deus nos seus relacionamentos? No que a sua esposa diz, no que seu marido diz, no que seu filho diz? Eu tive uma experiência quando meu filho era pequeno, e nós estávamos numa discussão por um assunto prático da casa, que a gente estava em discordância, e aquela discussão estava ali intensa. Ele tinha, não sei, 2, 3, 4 anos no máximo, e ele sai do quarto dele, a gente não percebe, nós estávamos sentados na beira da nossa cama, virados para a janela, ele vem por trás da gente, sobe na cama, bota a mão no nosso ombro e diz assim: papai, mamãe, vai dar tudo certo, Jesus está presente. Acabou a discussão na hora. Uma criança trouxe para nós a luz, para nós entendermos que Jesus estava presente. Afinal de contas, Ele disse que estaria sempre conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E na sua vida pessoal, dentro do seu coração, nas situações que você vive emocionalmente, você consegue ver Deus presente? A minha oração dessa noite é: Senhor, peço-te, abra os nossos olhos para que vejamos a tua operação. Muitas vezes passamos por situações que são emocionalmente muito difíceis, mas Deus está ali. Deus talvez está nos livrando, Deus talvez está nos dando um grande livramento de situações, talvez piores que nós iríamos passar se nós não passássemos por aquela privação. Deus é presente na nossa vida todo o tempo. E a minha oração de hoje é para que o Espírito Santo nos ajude a discernir a sua presença, porque a presença de Deus vai trazer paz, paz que o mundo não pode entender, vai trazer segurança, vai trazer tranquilidade, e nós vamos conseguir avançar. Amém? Quero orar por você, quero orar por mim. Como sempre, peço que você ore por mim, pela minha casa. Eu oro por você, pela sua casa. E o objetivo de estarmos juntos aqui é compartilharmos a palavra uns com os outros. Eu peço sempre para você, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o seu parecer, Compartilhe com outras pessoas se essa palavra está sendo de alguma forma importante para você. Compartilhe com outras pessoas, porque pode falar com outras pessoas de maneira diferente que falou com você. Vamos orar e vamos acreditar que Deus está no controle de toda e qualquer situação que a gente possa passar. Amém? Se você desejar, fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração, se ajoelha, fique à vontade, como você se sentir bem para participar dessa oração. Amém? Deus Pai, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. E eu quero repetir aqui a oração que Elias nos despertou para fazer, que pedindo a ti que o Senhor abra os nossos olhos para vermos o mundo espiritual, nós vamos perceber a tua presença, a tua graça, o teu favor, a tua proteção ao nosso lado em todo o tempo. Por isso eu te peço, meu Deus, neste momento, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos,
para que nos momentos talvez de maior dificuldade, maior luta, nós possamos perceber a tua presença, que nós possamos sentir a tua presença. Mas se ainda não sentirmos fisicamente, não vermos com os nossos olhos, que o nosso espírito possa discernir a tua presença e que a tua paz que transcende, como a tua palavra diz, todo o entendimento humano, possa invadir o nosso ser e nós possamos ser não somente aquietados, mas sermos instrumentos de aquietar outros pela fé que o Senhor há de despertar no nosso coração. Abençoa os meus irmãos que estão me ouvindo, abençoa os seus familiares, abençoa os seus cônjuges, abençoa os seus filhos, seus pais. Senhor, traz graça na sua saúde, aqueles que porventura estiverem enfermos nesse momento. Que o Senhor possa vir com cura sobre as suas enfermidades. Se houver enfermidade na alma, que o Senhor possa trazer cura na alma. Que o Senhor possa abençoar cada um daqueles que estão presentes nesse momento, em nome de Jesus. Quero pedir também que você ore pela minha irmã, está fazendo aniversário hoje eu estou aqui na casa dela, né? Vim aqui fazer uma visita para ela, para celebrar uma irmã muito querida, que cuidou muito de mim na infância e até hoje é muito próxima, muito ligada, somos muito ligados um ao outro, e eu estou aqui para parabenizá-la e para orar. Já oramos ainda há pouco mais cedo, eu parei um pouquinho para estar aqui com você, mas eu queria também que você orasse pela minha irmã, pela Sueli, que hoje completa mais um ano de vida. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até o próximo sábado, a próxima segunda-feira, às 21h30. Não deixe de apontar seu comentário aqui embaixo e não deixe de compartilhar essa palavra com seus amigos. Deus te abençoe, até segunda-feira, um grande abraço.